Olá, pessoal. Então, hoje a gente está trabalhando, né, com a primeira aula que eu vou estar postando para vocês ali no Google. E eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo aí as minhas explicações. Então, eu vou dar continuidade do que nós já estávamos trabalhando em sala de aula. Nós estávamos trabalhando com a questão das progressões, terminamos a progressão aritmética, agora a gente entraria na progressão geométrica. Então, vamos lá. O que vem a ser uma progressão geométrica? Então, aqui nós temos a definição. Então, a progressão geométrica, que a gente vai abreviar muitas vezes por PG, é toda a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior vezes um certo número constante, denominado razão. Então, é diferente do que a gente fazia lá na PA. Na PA, a gente somava o primeiro termo para achar o segundo. Somava uma razão com o segundo termo para achar o terceiro. Agora não, agora nós vamos multiplicar. E essa sequência nós chamamos de progressão geométrica. A notação é parecida, né? Então, A1, A2, A3. Então, esses termos representam o quê? Os termos da nossa sequência, da nossa progressão. Então, A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo, A3 é o terceiro, o AN eu chamo de enésimo termo. Então, aqui, ó, um primeiro termo, o A3 é o terceiro, o N seria o número de termos, então, digamos assim, igual nós fazíamos com a progressão aritmética. Quando eu quiser determinar o oitavo termo, então seria o termo A8, né? Então, no meu caso, o N é 8. O que é razão? Diferente do que nós utilizávamos antes, que era o R para aritmética, nós vamos utilizar o Q para a progressão geométrica. Por quê? Porque nesse caso ele é um quociente. Então ele diz assim, ó, que para eu determinar o segundo termo, eu multiplico o primeiro por um número, que eu chamo de razão. Então, logo, para determinar essa razão da progressão geométrica, basta eu dividir o segundo pelo primeiro para determinar essa razão. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma progressão geométrica, né? O 2, 4, 8, 16. Como que eu sei que é uma progressão geométrica? Porque o primeiro termo é 2 e a razão é 2. Por quê? Se eu fizer 2 vezes 2, eu acho o segundo termo, 4. Se eu pegar o 4 e fizer vezes 2, eu vou achar 8. Se eu pegar o 8 vezes 2, eu vou achar 16. Logo, a minha razão é 2. Como que eu encontro essa razão? É bem fácil, basta eu dividir um termo pelo seu anterior. Não precisa ser o segundo termo aqui pelo primeiro, pode ser o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro. Vai dar sempre o mesmo resultado se realmente for uma progressão geométrica. Então, 16 divididos por 8 dá 2, 8 divididos por 4 dá 2, e assim sucessivamente. Aqui, nesse caso, eu também tenho uma progressão geométrica. Ó, o primeiro termo é menos 18. O segundo termo é menos 6. O terceiro termo é menos 2. Então, como que eu encontro essa razão? Basta eu fazer a divisão. Se eu dividir 6 por 18, ou seja, o 6 no numerador, 6 em cima e 18 embaixo, o meu resultado vai dar 1/3, né? Se eu simplificar, vai ficar 6 sobre 18. 6 divididos por 6 é 1. 18 divididos por 6 é 3. Então, aqui eu ficaria com menos 6 sobre menos 18, que simplificando vai resultar aqui no 1/3, né? Aqui eu tenho também uma outra progressão geométrica com os termos. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1/2, o terceiro termo é 1/4. Então, o primeiro termo é 1, a razão vai ser 1/2 divididos por 1. Todo número divididos por 1 é ele mesmo, então 1/2 divididos por 1 é 1/2. Então, sempre para determinar a razão, basta eu fazer a divisão de um termo pelo seu termo anterior, não esquecendo, é claro, de fazer a regrinha de sinal, né? Nesse caso aqui, eu tenho menos com menos, que vai dar o mais, né? Que aqui a razão ficou positiva. Beleza? Então, aqui eu tenho três exemplos de progressões geométricas. Então, nós vamos começar a entender mais ou menos dentro de uma aplicaçãozinha como é que funciona a fórmula do termo geral. Como que eu encontro o termo geral? Por exemplo, digamos que eu tenho uma PG lá que eu conheço 3 termos e eu quero achar lá o 8º termo. Então, que formulazinha que eu posso utilizar para encontrar isso? Então, aqui nós vamos fazer a dedução dessa forma. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma PG. O primeiro termo é A1, o segundo A2 e assim por diante.
de razão Q. Então, sempre a gente vai chamar na progressão geométrica o Q de razão. Então, nós podemos escrever qualquer termo em função do primeiro termo. De que forma? Então, vamos usar uma aplicação para poder entender esse raciocínio. Por exemplo, se eu deposito na poupança R$1.000, rendendo 1% ao mês, quanto terei no quarto mês? É claro que aqui é um exemplo bem, um pouco fora, porque a poupança nem dá 1%, mas para facilitar os nossos cálculos, nós vamos utilizar esses valores aí. Então, se eu deposito 1.000, no final do primeiro mês vai render 1%. Então, vamos fazer a primeira conta aqui. Primeiro mês, 1.000 mais 1% de 1.000. Tá aqui, ó. Como é que eu calculo 1% de 1.000? 1% de 1.000, nós já conversamos sobre isso, é 1 sobre 100. Então, 1% é 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 1 centésimo. Aqui, ó, 1 centésimo, 0,01. Então, o que eu tenho que fazer? Para achar 1% de 1.000, basta eu multiplicar o 1.000 por 1 centésimo. Então, a continha está aqui, ó, 1.000 vezes 1 centésimo. Esse vai ser o que vai render, mais o 1.000. Então, 1.000 mais 1% de 1.000. Essa representação aqui eu posso simplificar. Então, se eu simplificar ela, ó, aqui tem, nesse termo eu tenho 1.000, nesse termo eu tenho 1.000 multiplicando o 0,01. Se eu colocar o 1.000 em evidência, olha aqui, ó. Se eu colocar o 1.000 em evidência, esse 1.000 é a mesma coisa que 1.000 vezes 1. Então, eu coloquei 1 aqui. E esse termo aqui que eu tenho é a mesma coisa que 1.000 vezes 0,01. Então, se vocês observarem, esse termo é igual a esse termo aqui, ó. Se eu multiplicar, eu volto lá, vamos ver. 1.000 vezes 1 é 1.000, tá aqui. 1.000 vezes 0,01 tá aqui. Então, é só uma forma diferente de escrever essa expressão. Aí, o que eu tenho? 1 mais 0,01. Quanto que é 1 mais 0,01? É 1,01. Ou seja, para calcular o primeiro mês, bastava eu multiplicar 1.000 por 1,01, que dá 1.010. Então, se você fizer lá na tua calculadora, você vai encontrar lá 1.010. No segundo mês, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Então, se você observar aqui, o raciocínio sempre vai ser multiplicando por 1,01, porque sempre vai ser um aumento de 1% sobre o saldo anterior. Então, no segundo mês, eu estava com 1.010, né? Porque era o 1.000 mais 1%, deu 1.010. Aí, eu vou acrescentar mais 1% sobre esse 1.010. Então, quanto que vai dar esse mais 1% sobre 1.010? Então, vai ficar lá 1.010 mais 1% de 1.010, que vai resultar em R$1.020,10, né? A mesma coisa que fazer lá o 1.010 multiplicado por 1,01. O raciocínio sempre vai ser o mesmo, né? Sempre multiplicar o anterior por 1,01. No terceiro mês, então agora eu não vou fazer toda essa demonstração aqui novamente. Eu vou fazer lá 1,20,10, R$1.000,20, né? 1.020 vezes 1,01, que vai dar R$1.030,30. Então, esse seria o terceiro mês. E no quarto mês, eu vou pegar o 1.030,30, que foi o que deu no terceiro mês, vezes 1,01, que vai dar o 1.040,60. Ou seja, no primeiro mês, no início, né, no período zero, eu tô com 1.000, no final do primeiro mês, 1.010, no final do segundo, 1.020,10 centavos, no final do terceiro, 1.030,30 centavos, no final do quarto, 1.040,60 centavos. Se vocês observarem, nesse caso é uma progressão geométrica. Por quê? Porque sempre eu fui multiplicando por 1% o valor, né? Ou seja, foi aumentando sempre 1,01, ou seja, permanecia o 1.000 mais 1%. Então, tá aqui, ó, o resultado dessa razão aí para essa progressão geométrica. Então, logo aqui eu tenho a progressão geométrica. Como é que eu sei que é uma progressão geométrica? Vamos comprovar aqui, apesar que nós já fizemos a multiplicação. Mas se eu pegar aqui, ó, 1.010 divididos por 1.000, se você pegar o teu celular lá, a tua calculadora e dividir, pegar o 1.020,10 divididos por 1.010, o 1.030,30 divididos por 1.020,10, ou seja, pegando cada termo e dividindo pelo seu anterior, eu vou sempre achar 1,01, que no caso é a razão da minha PG. Muito bem. Então, dessa sequência, vamos analisar melhor agora. O primeiro termo, né, no caso da minha PG lá, é 1.000.
O segundo termo é 1.000 vezes 1,01, que vai dar 1.010. Para achar o terceiro, eu peguei isso aqui que eu já tinha feito, vezes 1,01, e multipliquei por 1,01 novamente. Então, era a mesma coisa que no terceiro mês eu tivesse multiplicado 1.000 por 1,01 ao quadrado, porque é ele vezes ele mesmo aqui, né? No quarto mês, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o 1.000, 1,01 lá do segundo mês, que multipliquei por 1,01 do terceiro, que multipliquei por 1,01 no quarto. Ou seja, apareceu aqui 3 vezes o 1,01. Ou seja, você pode representar esses mesmos resultados aqui, esses mesmos cálculos, e generalizar da seguinte maneira: 1.000. Então, por exemplo, para achar o mês 2, apareceu uma vez 1,01. Para achar o mês 3, apareceu 2 vezes 1,01. Ou seja, apareceu 2 vezes a razão. Para achar o mês 4, apareceram 3 vezes a razão. Ou seja, para achar o mês n, eu vou diminuir uma vez o n aqui. Então, se aqui é n, aqui vai ficar n menos 1. Então, logo, essa seria uma forma de generalizar a nossa fórmula do termo geral. Então, o termo geral seria AN igual a 1, que seria o 1.000, que é o meu primeiro termo, multiplicado pela minha razão, que no caso é 1,01, elevado a n menos 1. Então, quando eu quiser determinar o oitavo termo, o que eu vou precisar? Do primeiro termo e vou precisar do n aqui, que no caso, se eu quisesse determinar o oitavo, aqui eu vou colocar o 8, tá? Então, essa é a nossa fórmula do termo geral. Então, vamos ver como que a gente aplica essa fórmula do termo geral. Então, por exemplo, a sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe, 2, 6, 18, 54. Determine o oitavo termo dessa progressão. Então, nós vamos utilizar essa fórmulazinha aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro termo, o A1 é 2, então eu vou usar o 2 aqui. O segundo termo é o 6. Por que eu peguei aqui o segundo termo? Porque eu vou determinar a razão. O que é a razão? É o 6 dividido por 2, para determinar o que eu multipliquei o 2 para chegar no 6. Apesar que isso eu posso fazer de cabeça, né? Mas então, 6 dividido por 2 é 3. Então, a minha razão é 3. Agora, eu venho na formulazinha, eu quero determinar o oitavo termo. Então, vai ficar a 8 igual a 2, que é o meu primeiro termo, vezes o 3, que é a minha razão, elevado a n, que no meu caso é o 8 menos 1. Como eu sei aqui que no cálculo de 8 menos 1 vai dar 7, primeiro eu tenho que fazer esse cálculo aqui do expoente, e agora, antes de fazer essa multiplicação, eu tenho que fazer essa potência. Então, eu vou calcular lá, 3 à sétima. O que é 3 à sétima? É 3 vezes ele mesmo, 7 vezes. Para você usar lá a calculadora científica, vocês já trabalharam comigo, vocês sabem como faz, é só 3, acento circunflexo, 7, vai te dar o valor. Então, vai dar lá 2.187, que multiplicado por 2 vai dar o resultado de 4.374. Ou seja, se eu continuar essa progressão geométrica até o oitavo termo será 4.374. Ok? Muito bem. Bom, então, continuando lá, nós temos também algumas propriedades, né, que nós vamos estar trabalhando aí dentro da progressão geométrica, além de algumas características que elas apresentam. Então, por exemplo, lá, nós podemos classificar a progressão geométrica de várias formas. Então, eu posso ter uma progressão geométrica crescente, se o A1 for maior que 0 e o Q for maior que 1. Ou seja, olha aqui, ó, o A1 maior que 0 é positivo e o Q é maior que 1, no caso 2. Então, ela é crescente, porque ela está aumentando. Então, você está vendo aqui, ó, se a razão é 2, então o primeiro termo é 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, daí 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu tenho uma progressão geométrica crescente. Mas eu também vou ter uma progressão geométrica crescente se o meu primeiro termo for negativo e a minha razão estiver entre 0 e 1. Ou seja, for 0,1, 0,3, 0,4, ou escrito na forma de fração. 1 terço, por exemplo. 1 terço é 0,3333.
Então, nesse caso, entra também no caso de PG crescente. Então, aqui eu tenho o primeiro termo igual a menos 18 e eu tenho a razão igual a 1/3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou determinando os termos multiplicando pela razão. Então, menos 18 multiplicado por 1/3 vai ficar menos 18 terços, né? Porque menos 18 vezes 1 dá menos 18. Divididos por 3 vai dar menos 6. Aí, para determinar o terceiro termo aqui, menos 6 vezes 1/3, vai ficar menos 6 terços. Então, menos 6 vezes 1, menos 6 vezes divididos por 3 vai dar menos 2. E assim sucessivamente, então aqui você está verificando que ela está aumentando, ó, menos 18, menos 6, menos 2, menos 2 terços, então essa PG ela tá crescendo. Eu posso ter uma PG decrescente se o primeiro termo for maior que 0 e a minha razão estiver entre 0 e 1. Então, por exemplo, se o primeiro termo é 10 e a razão é 1/2, então é a mesma coisa que se estivesse fazendo a metade do termo. Então, por exemplo, vezes 1/2 é a metade de 10. Então, se o primeiro termo é 10, o segundo termo vai ser 10 vezes 1/2, ou seja, a metade do 10, que é 5. O terceiro vai ser a metade de 5, que é 5/2. O quarto vai ser a metade de 5/2, que vai ser 5/4. Então, sempre eu estou multiplicando por 1/2. 10 divididos por 2 dá 5, 5 divididos por 2 dá 5/2, 5/2 divididos por 2 dá 5/4. Ou ela pode ser decrescente, então aqui está diminuindo os termos. Ou ela pode ser decrescente se o primeiro termo for menor que 0 e a razão for maior que 1. Então, por exemplo, se o primeiro termo for menos 2 e a razão for 5, então vai ficar primeiro termo menos 2, 5 vezes menos 2 dá menos 10. 5 é a razão. 5 vezes menos 10 vai dar menos 50. Então, olha aqui, está diminuindo os termos. Então, eu tenho uma PG decrescente. Eu posso ter uma PG constante se a minha razão for 1. Ou seja, eu vou estar sempre multiplicando os termos por 1. Todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, se o primeiro termo é 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, e assim por diante, ela é uma PG constante. E aqui, neste caso, eu tenho uma PG oscilante ou alternada, que ela vai uma hora positiva, outra hora negativa. Então, por exemplo, se a minha razão for menos 2, ou seja, a minha razão negativa, né, a minha razão menor que 0, se o primeiro termo é 5, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Tá? E menos 10 vezes menos 2 vai ficar menos com menos dá mais 20, né? Vai dar 2 vezes 10, 20. Então, sempre que eu estiver multiplicando um positivo por negativo, vai dar negativo, e o negativo por negativo vai ficar positivo. Então, ela é uma progressão geométrica alternada ou oscilante. Tá? Continuando lá, nós temos aqui uma forma de ver analisar a característica de algumas progressões geométricas utilizando ali aquelas características. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa PG, 5, 10, 20, 460, tem alguma coisa aqui que eu errei, calma. 5, 10, 20, aqui é 40, esse 60 aqui apareceu, não era para aparecer, então é 5, 10, 20, 40, 80, tá? Esquece desses 6 aqui. Então, por exemplo, o primeiro termo é 5, o segundo termo é 10. Então, como é que eu acho a razão? 10 divididos por 5, que é 2. Então, a minha razão é 2. Né? 2 vezes 5, 10, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 20, 40, né? Esse 6 aqui não faz parte. E 2 vezes 40, 80, assim por diante. Tá? Aí ele pede, verifique se ela para as progressões a seguir, escreva a razão, que no caso é Q, né? E os próximos dois termos, e verifique se ela é crescente ou decrescente. Então, aqui ela já viu que ela é crescente, ela está aumentando. Para achar o sexto termo, aqui eu tenho o quinto termo, então aqui o A6 seria 80 vezes 2, 160, o A7 eu posso fazer 160 vezes 2, que vai dar 320, né? Aqui eu tenho uma outra progressão geométrica que, se vocês observarem, ela é decrescente. E qual é a razão dela? É só fazer a divisão. 9 divididos por 27. Quanto que é 9 divididos por 27? Vai dar um número menor que 1, né? Seria entre 0 e 1. Eu posso simplificar. Eu posso dividir 9 aqui por 9 dá 1, 27 por 9 dá 3, que vai dar 1/3. Então, a minha razão é 1/3. Aí, como é que eu determino o quinto termo? Eu posso pegar aqui, ó, A1, A2, A3, A4. Como é que eu acho o A5? Eu pego o A4
e multiplico por 1/3. Então, vai ficar 1 vezes 1, e aqui 3 vezes 1, 3, 1/3. Como que eu acho o sexto termo? Eu posso fazer 1/3, que seria o meu quinto termo, vezes a razão, que é 1/3. Então, vai ficar 1/3 vezes 1/3, que vai ficar igual a 1/9. Então, 1 vezes 1, 3 vezes 3 é 9. Muito bem. Voltando lá agora, as características e as propriedades da progressão geométrica. Então, aqui eu tenho algumas propriedades. Então, na progressão geométrica, eu tenho a seguinte propriedade. O produto de dois termos equidistantes dos extremos de uma PG finita é igual ao produto dos extremos. Ou seja, se eu pegar os extremos aqui, ó, 1 vezes 243, vai dar 243. Significa que todos os termos aqui equidistantes também darão 243. Então, aqui, ó, 3 vezes 81 dá 243, 9 vezes 27 também dá 243. Então, essa é uma propriedade que faz parte da progressão geométrica. Qualquer termo de uma PG, excluído os extremos, é a média geométrica entre o seu antecedente e o seu consequente. Então, por exemplo, se eu pegar um termo, não os extremos, pegar o 4. Se eu pegar o 4, eu sei que o 4 ele é a média geométrica do 2 e 8. Mas o que é média geométrica? Média geométrica é a raiz enésima, por exemplo, eu quero a média de 2 números, então o n é 2. Quero a média geométrica de 3 números, então o n é 3. Se eu quiser a média geométrica de 4 números, o n é 4. E aqui dentro da raiz eu multiplico esses números. Então, por exemplo, eu quero a média geométrica do 2 e do 8. Como é que eu faço? Raiz quadrada, que são só dois termos, de 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. 16 dá 4. Raiz de 16 é 4. Então, bateu o 4 aqui. Agora, vamos para o 8. Se eu pegar aqui, ó, a média geométrica do 4 com a 16. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. E raiz de 64 vai dar o valor do 8. Tá? A mesma coisa vale para o 32. Se eu multiplicar 16 por 64, a raiz do número que vai dar aqui vai ser a raiz do 32. Né? Aqui nem preciso fazer a multiplicação. Se eu tirar a raiz de 16 a 4, né? E se eu tirar a raiz de 64 a 8, 4 vezes 8 vai dar o 32. Então, sempre vai bater essa propriedade numa progressão geométrica. E a terceira propriedade da progressão geométrica é que numa PG de número ímpar de termos, então aqui ó, eu tenho ímpar termos, o termo médio é a média geométrica dos extremos ou dos termos equidistantes dos extremos. É praticamente a mesma propriedade que eu tenho aqui, olha. Esse termo aqui, se eu tenho 5 termos, esse termo aqui, ele é a média geométrica desses dois aqui. Então, ele é a raiz quadrada de 6 vezes 24. Então, o 12 é a mesma coisa que 6 vezes 24 dentro da raiz, tá aqui, ó. E também, o 12 é a mesma coisa que 3 vezes 8, vezes o 48 dentro da raiz. Né? Então, esse número aqui ele é a média geométrica dos seus termos, dos seus vizinhos equidistantes, né? Então, essas são propriedades que muitas vezes podem ser válidas aí quando você quiser resolver algum problema. E para finalizar, nós temos também algumas fórmulas que determinam a soma dos termos. Digamos que você queira determinar a soma dos termos de uma progressão geométrica, a soma dos 5, dos 6, dos 7, dos 8 termos. Como é que você vai fazer? Então, aqui, por exemplo, se ela for finita, ou seja, se ela tem um número finito de termos, você quer saber lá o 8º termo, você vai utilizar a primeira fórmula ou a segunda. Então, aqui o A1 é o primeiro termo, o AN é o enésimo, o Q é a razão. E aqui é a mesma coisa, Q é a razão, o N é o número de termos. E a infinita e decrescente, quando ela é crescente, ela vai ser infinita e a sua soma vai ser infinita, você vai somando os termos, os números serão cada vez maiores, então não vai ter fim a soma, né? Ela vai ser uma soma infinita. No caso de uma progressão que seja decrescente,
Em muitas situações, quando você for somar os termos, o que vai acontecer? Ela vai dar um valor, por mais que ela seja infinita, não tenha fim, a soma dos termos vai existir, tá? Porque ela vai diminuindo, diminuindo, mas vai diminuindo cada vez para um número muito pequeno. Então, você consegue determinar a soma. Então, quando ela for infinita e decrescente, você vai usar essa fórmula, e quando ela for finita, você vai usar essa primeira aqui. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, para as progressões geométricas a seguir, calcule as somas indicadas. Então, aqui eu tenho a primeira soma, a primeira PG. PG 5, 10, 20, 40, 80. Então, aqui eu tenho uma PG e eu quero achar a soma dos 10 primeiros termos. Então, como é que eu faço a soma dos 10 primeiros termos? Para fazer a soma dos 10 primeiros termos, eu vou usar, eu estou vendo que ela é crescente aqui, ó, ela está aumentando, então eu vou usar a fórmula que nós vimos anteriormente. Quem que eu preciso utilizar na fórmula? O primeiro termo, que é o A1, então tá aqui, ó, 5. O 1, que é da fórmula, estou repetindo aqui, menos o que é razão. Se vocês observarem, a razão é 2 mesmo, né? 2 vezes 5, 10, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 20, 40 e assim por diante. A razão é 2. O n, se eu quero achar a soma dos 10 primeiros termos, eu vou jogar o 10 no lugar do n, sobre 1 menos q. Olha aqui, ó, 1 menos q, o que é razão? 1 menos 2. Aí eu vou fazer as contas. Qual que eu faço primeiro? Potência, 2 elevado a 10, 1024. Aí agora eu vou fazer o que está dentro do parênteses. O resto eu repeti, ó. 5, 1 menos 2 dá para fazer aqui, ó. Dá menos 1. Agora eu vou fazer 1 menos 1024. É menos 1023. Aí eu vou multiplicar o menos 1023 por 5, que vai dar menos 5.115, que dividido por 1 vai dar 5.115 menos. Mesmo, né? Menos com menos vai dar mais. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão geométrica aqui é 5.115. Da segunda aqui, se vocês observarem, a gente já viu ela anteriormente lá nos exemplos, ela é decrescente, né? Então, se você observar aqui, é 27, 9, 3, 1, e a razão dela, olha aqui, eu vou fazer a razão, 9 divididos por 27, nós já fizemos também. Dividido 9 por 9 é 1, 27 por 9 é 3, para simplificar é 1/3, então aqui a razão deu 1/3. Então, eu não vou usar essa fórmula, eu vou usar a fórmula de uma PG infinita, porque ela é infinita e ela é decrescente, tá? Então, eu vou lá substituir nessa forma. Então, o primeiro termo que aparece aqui é o A1, que é o 27, sobre 1 menos a razão. 1 menos a razão, o que é 1/3? Como é que nós fazemos essa parte de baixo aqui da fração? Eu tenho que deixar os denominadores iguais, né, dessas frações aqui. O 1 é a mesma coisa que 3/3, né? É a mesma coisa que multiplicar o 1, 3 vezes 1 em cima, 3 vezes 1 no denominador, fica 3/3. Aí eu vou fazer a subtração aqui embaixo, ó, 27 eu só repetir. Então, vai ficar 3 menos 1, 2/3. Aí, como é que faz a divisão? Repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. 3 passou lá para cima, 2 para baixo. Fazendo a multiplicação aqui, 27 vezes 3 divididos por 2, o meu resultado vai dar 40,5. Logo, a soma dessa PG, que dá a impressão que é infinita, você não vai achar a soma dela, é 40,5, porque ela cada vez está diminuindo mais, né? Então, ela vai tendendo a zero, então eu consigo determinar a soma dessa PG. Bom, pessoal, e aqui então a gente encerra essa aula de hoje, né? Agora é com vocês vão ter algumas atividades lá na turma para vocês desenvolverem, resolverem, e espero que vocês consigam resolver as atividades aí com essa aula. Então, bom estudo a todos vocês.